Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Especialista BIM. E nessa aula nós vamos fazer uma verificação de incompatibilidades de projeto na prática. Eu fiz uma consultoria com um dos nossos alunos, o Clodoaldo, que entrou na última turma, e com base no projeto dele, eu fui mostrando quais pontos e como fazer a identificação das interferências de um projeto que ele captou de um cliente, tá? Ele desenvolveu todas as disciplinas, estrutura elétrica, hidrossanitário, envolvendo piscinas, envolvendo sauna. Então, vai ser um case muito bacana que todos nós vamos aprender bastante com ele, tá? É importante também vocês verem, deixa eu até compartilhar minha tela aqui. Recentemente ele me mandou uma mensagem falando: Bom dia, professor William. Tudo bem? Clodoaldo aqui. Acabei de conversar com o Silvio. O Silvio é um parceiro lá do treinamento também, né? Ele é lá de Goiânia e também é um engenheiro civil. Muito obrigado pela indicação, mestre. Acredito que vai dar certo a parceria com ele. Obrigado e abraço. Clodoaldo mandou essa mensagem depois que o Silvio, né, entrou em contato comigo, me pedindo a indicação de alguém que tinha muito interesse e energia em aprender a desenvolver projetos, né, para poder atuar ali em parceria, desenvolvendo projetos de forma integrada, né? E lógico, ele queria alguém que tivesse ali a mesma capacidade técnica e um conhecimento, né, que o próprio treinamento oferece, porque ele faz parte do treinamento e ele sabe, né, a qualidade que tem ali no treinamento Projetar BIM. Então, ele buscava alguém que fosse do treinamento, que tivesse o conhecimento do treinamento e disponibilidade para trabalhar. Logo eu pensei no Clodoaldo, né, que entrou na última turma, cerca de 30, 40 dias mais ou menos atrás, e ele já firmou uma parceria com o Silvio. Por que eu estou falando isso? Porque muitos de vocês, né, estão precisando de uma parceria, estão precisando entrar nesse mercado e imagina que o que falta é conhecimento. Não, eu vou buscar mais esse conhecimento, eu vou buscar mais aquele conhecimento, mais um conhecimento, e fica aquela pessoa obesa de conhecimento, cheia de conhecimento. Muitos desses conhecimentos vão se perdendo ao longo do tempo, e o que importa mesmo, que é o dinheiro, que é o retorno financeiro, a pessoa não consegue. Seja porque não está ali no ambiente propício para isso, né? Não está com as pessoas adequadas, seja por vários outros motivos. Mas a capacidade técnica, obviamente que não é. Por quê? Porque tem gente que está procurando, de fato, pessoas inexperientes nesse mercado, né? Precisam realmente daquelas pessoas que têm muita energia para poder aprender, para poder praticar, mas que não tem tanta experiência assim. Então, o treinamento para você que não tem experiência é o melhor ambiente. O treinamento BIM Pro, né, é o melhor ambiente para você atuar, tá bom? Então, assim, gostaria de apresentar aqui para vocês também uma consultoria que a gente dá de forma individual para aquele aluno que participa do treinamento e da mentoria da Projetar BIM, tá? Para vocês verem que realmente é de extremo valor todo esse conteúdo que a gente traz aqui para vocês, tá bom? Fica aí então com a consultoria individual com o Clodoaldo para você ver aí tudo que ele teve de dificuldade e como que a gente resolveu essas dificuldades. Vamos lá, você quer compartilhar a sua tela aí para a gente já dar uma olhadinha? Sim, Tá, eu vou te mostrar aqui o projeto que eu estou fazendo para minha irmã lá, tá? tá, perfeito. Show de bola, massa demais. Aí, no caso, é o projeto que você está desenvolvendo estrutural, correto? Mas eu vou abrir o Revit, ok? Antes da... Tá, sem Porque esse problema. aqui está dando um erro que eu ainda não consegui resolver. Bom, na verdade é o seguinte, eu fiz uma outra versão aqui do estrutural que Uhum. funcionou direitinho, porém ficou hiperdimensionado, entendeu? Ah, Cada encontro aqui de parede eu coloquei uma sapata e como é uma construção assim muito simples, tá? térrea, né? Ficou É, cara é ela, né? até ainda por cima, é. Entendi. Mas aí eu volto aqui depois. Ah, show de bola.
E no caso, você chegou a lançar vigas e pilares aí no Revit, correto? Exatamente. Eu fiz isso aqui no Revit, fiz a exportação, né, do arquivo, eu esqueci o formato que é, né, que você gera O RTQ? isso, o RTQ, e importei esse RTQ lá no TQS, e ele já identificou os níveis, porque inicialmente eu tinha feito vários níveis aqui. Eu tinha feito o nível da fundação, Uhum. o nível que eu chamei nível, que é o térreo, na verdade, né? Que eu chamei nível de edificação. Tem esse nível aqui de uma laje para sauna, porque é uma laje rebaixada, entendeu? Uhum. E inclinada, para melhorar a visualização aí para você, tá vendo? Perfeito, tô vendo. Só que essa inclinação aqui lá no TQS não funcionou. Eu tive que até que inicialmente lançar ela reta lá. Ela tinha pegado Uhum. essa inclinação aqui do nível de cima, porque eu acho que eu deveria ter criado dois níveis, na verdade, né? Um para Uhum. essa viga aqui e outro para essa, que aí eu conseguiria colocar essa viga inclinada lá. Uhum. Me parece que esses elementos inclinados no TQS, eu vou de um nível ao outro, né? Uhum. Porque tem aqueles níveis intermediários lá também e tal, acabei não mexendo com isso não. Então, olha, aí tem o nível fundação, o nível térreo, o nível laje da sauna, o nível cobertura, que é isso aqui, e o nível caixa d'água e o ático, que é o topo aqui, entendeu? Uhum. Então, só isso aí já chegou no limite lá do TQS para estudantes. Eu tinha feito esses pilares aqui, olha, eles são pilares da varanda. Depois eu acabei tirando isso também lá no TQS. Fiquei só com a estrutura mesmo aqui da construção em si, Uhum. tá? E esses pilares da varanda, eles têm algum apoio em cima, um telhado, alguma coisa do gênero? Tem carga? Ou Tem apenas a carga parede mesmo? de uma, como é que é o nome? Uma terça, né? Uma peça que vai Ah, aqui, sim, ó. então é o telhado. É, a carga de Entendi. telhado aqui, entendeu? Aham, Só que ele vai preferir fazer isso aqui em madeira mesmo. Ele vai comprar eucalipto tratado. entendi. E como essa parte da frente aqui vai ser somente um contrapiso mesmo, até lá dentro, né, vai ser contrapiso, ele não vai fazer laje aqui embaixo, né? Aham, Então, se ficar assim, acho que vai ficar caro e desnecessário, né? entendi. Que você acha disso? Não, é pelo que eu estou percebendo, né, pelo que eu identifiquei aqui visualizando esse projeto, eu não estou vendo a arquitetura, mas pelo que eu percebi, tudo isso aí que você falou, que vai entrar telhado, é como se fosse uma varanda da edificação. E a edificação, de fato, é onde tem ali os pórticos, né, de viga, pilar, caixa d'água e tudo mais, né? Isso aí é Exatamente. edificação, e onde os Uhum. pilares estão soltos ali é onde seria a varanda, né? A varanda, E é. o, isso. Então, o que que ele está querendo substituir? Ao invés de ser esses pilares, ser eucalipto tratado. Beleza. Isso Exato. inicialmente tem um custo menor, né, para você iniciar. Mas entre você colocar um eucalipto tratado, né? Isso com vida útil que eu estou falando. Você colocar o eucalipto tratado e você colocar o pilar tem uma vida de útil aí, né? Dependendo da utilização, de pelo menos uns 30 anos. Um eucalipto tratado 10. Então, o pilar é 3 vezes mais, né? Então, tem que colocar isso em consideração também. Inicialmente, o cálibro tratado, ok, né? O menor custo, tudo mais, mas também ele tem uma menor vida útil, beleza? Sim, Aí, sim. isso aí é totalmente critério do cliente, né? Às vezes ele quer Uhum. dar um ar assim mais aconchegante, e aconchegante realmente é madeira, né? Eu, Sim, eu particularmente, eu prefiro madeira, né? Quando o assunto é composição arquitetônica, né? Então, deixa mais sim. aconchegante. Agora, se eu for para o lado do econômico,
né, a longo prazo, o pilar acaba sendo mais econômico. Mas isso aí é totalmente pessoal, sabe? Não tem certo ou errado, não. Aí vai do cliente mesmo. Sim. A Ele questão chegou, é, ah, pode falar. assim, ele chegou só até mesmo a cogitar, porque tem aquela madeira que normalmente se utiliza para pilares mesmo, né? Tem Aham. bradamento de telhado e para pilares de varanda, às vezes esqueci o nome da madeira, rapaz. Muito usado aqui em Minas Eu Gerais. sei qual que é, eu sei qual que é que você está É uma falando. peça bem assim, Uma a peça gente, resistente, eu sei qual que é, é. É muito comum de ser utilizado ela. é. Eu só não E lembro o aí, nome também. e é uma peça muito bonita até. Aham. Então, assim, aí tudo essa questão também de custo. Ele não está querendo gastar muito, bom, é sempre assim, né? Ninguém quer Mas, gastar, né? é, Partindo disso aí, né? Pensando que isso aí é totalmente gosto, né? Então vamos deixar o cliente decidir o que ele gosta mais. Agora vamos para soluções técnicas de fato, né? O que que você tem de dúvidas aí de solução técnica? com relação ao estrutural, a minha dúvida aqui é, primeiro, aqui, como eu te falei inicialmente, eu tinha feito um pilar para cada encontro de parede, entendeu? Uhum. Mas numa segunda versão lá no TQS eu acabei tirando esse pilar, esse, esse e esse lá de trás lá, ó, Aham. ok? Aham. E pensei em colocar essa laje inclinada, como vai ser uma laje, praticamente uma laje forro, né? Bem leve, pensei em colocá-la sobre a alvenaria mesmo, entende? Entendi. Ele vai subir uma alvenaria de pedação mesmo aqui, e eu pensei em colocar, fazer uma cinta mais simples, né? Fazer uma viguinha inclinada mais simples, porém sem esse apoio desses pilares, entendeu? Para Deixa eu só economizar. entender uma coisa. Por que que tem que ter essa laje inclinada? Essa laje inclinada é uma questão técnica da sauna, porque é o seguinte, na verdade ela nem precisaria ser necessariamente uma laje de alvenaria, não. É porque ela tem que ter inclinação, porque o vapor ele vai condensar no teto. Uhum. É uma questão de comodidade para quem usa a sauna, entendeu? Uhum. O objetivo dessa laje inclinada é fazer com que as gotículas vão caminhando para um dos lados da sauna Ah, e não fiquem caindo em quem está lá sentado no banquinho que tem aqui, entendeu? perfeito. Se esse é o problema, entendeu? Eu já entendi. Se for só esse o problema, você não precisa de ter uma laje inclinada. Você precisa de ter um forro inclinado. Isso, É diferente. Por quê? sim, Qual que é a diferença de um forro para uma laje? Uma laje é estrutural, né? Você é, apoia coisas, né, que peso em cima dela. Você tem essa necessidade nesse ponto? Não. Pelo que eu entendi, né, você não tem essa necessidade. Você só tem a necessidade de o direcionar o líquido, né, que está ali naquele forro. Então, isso, é, isso, um forro estrutural já resolveria. Ó, desculpa, um forro que não seja estrutural já resolveria. Não sim. precisa ser laje, não precisa realmente ter apoio de vigas, não. Ou seja, vamos eliminar isso aí, porque essa solução técnica é cara e não é eficiente. Se for só isso, Não, mas é só isso, só isso. é Então, só isso, pronto, tá? vamos eliminar isso aí, porque Mas, é, ah, mas realmente é, o apoio desse forro vai ser a própria parede, entendeu? Não tem estrutura em beleza. cima. A própria Uhum, parede já é o apoio. tá. Eu tive uma, a propósito, né? Aproveitar e fazer um parênteses aqui, que já que a gente está analisando essa parte aqui, eu tive uma reunião com ele ontem e nós conversamos sobre isso. Está vendo aqui essa caixa d'água? Essa Sim, caixa d'água está sobre banheiro. o banheiro. Ele me pediu para pegar isso e trazer para cá, olha, para cima da sauna, entendeu? Ela Uhum. vai ficar com uma área maior, tá vendo? Essa torrezinha aqui da Sim, caixa d'água, eu vou colocar aqui agora. Em vez de colocar laje aqui, aqui, aqui tem que ter, né? Porque tem que ter a tem que laje ter. estrutural
da caixa d'água. Aqui também ia ter uma outra laje, tá vendo aqui, ó? E no quarto, né? Essa cômodo maior é um quarto. Uhum. Também uma outra laje. Ele optou por, a gente conversando, né, por questão de economia, não mexer com laje, pelo menos agora, e ele vai colocar forro. Ele vai colocar forro de gesso nesses outros cômodos, né? Na Tá, sauna não tem como colocar forro de gesso, apesar de que a vamos gente lá. usa forro de gesso em banheiro também, né? Mas nesse caso aqui não dá porque a quantidade de vapor aqui da sauna é muito maior do que a de um banheiro comum, né? Perfeito. Deixa eu te dar um exemplo aqui, porque você vai precisar isso. Assim, um dos nossos papéis, né, como profissionais técnicos é educar o cliente, porque o cliente não entende nada disso e a gente precisa passar essas informações para ele. É, aconteceu isso no meu vizinho. Então, esse exemplo que eu vou te dar é um exemplo que eu vi acontecer aqui na minha frente. No meu vizinho da frente, isso aconteceu. Ele está construindo, né, ou seja, está no processo ali de desenvolver, e a casa dele tem laje. Tem laje, tá do mesmo jeito, e ele já colocou forro. Cara, ele deve ter gastado só em forro, segundo ele, foi uns R$ 50.000. Casa de Nossa. alto padrão mesmo, então assim, ele gastou muito dinheiro no forro. Só que aí, cara, você mora em BH, você viu as chuvas, né, do último ano. Não foi nem esse ano em específico, foi no ano passado, aqueles temporais que aconteceu aqui em BH. Cara, Uhum. aquela laje vazou, passou a água para o forro perdeu todinho, ou seja, ele teve que. E isso porque tinha laje, entendeu? Ah, William, mas aí no caso eu troco por telhado e tal. Enfim, não interessa, cara. Se tem vazamento e forro, se- é, é desperdício de dinheiro, é jogar dinheiro fora literalmente, entendeu? Então não vai achando que, eu vou economizar porque eu não vou pôr laje. Nananina. Às vezes ele vai gastar muito mais porque não vai pôr laje. Por quê? Porque agora que é o momento certo, que está tudo propício, que a construção está sendo feita, ele não vai pôr laje. Lá na frente, para ele pôr laje, cara, é um parto. Entendeu? Dá para pôr? Dá, É, mas, cara, ele vai ter que desocupar a é. casa inteira, vai ter que, né, tipo, enfim, construir de novo, né, pintar de novo, fazer tudo de novo para poder pôr essa bendita laje lá que ele poderia ter economizado isso agora. Então, só conscientiza ele isso. Às vezes ele vai pôr o forro lá, não, tá forrado. Tá forrado? Espera vir uma chuva. Espera vir Uhum. uma chuva e a gente conversa. Entendeu? E eu estou falando isso porque até aqui em casa a gente tem aquele forro de telha comum, né? Que é a telha mais convencional que a maioria das casas utilizam aqui. Só que tá tendo algum problema, cara. Isso eu já chamei pedreiro, já chamei uma galera para poder resolver esse problema, mas ainda continua de o telhado, não sei se é o telhado que absorve a água, né? Quando dá um temporal de chuva assim, que não dá tempo nem de secar o telhado, né? O telhado absorve a água e a água infiltra para dentro do telhado e infiltra, entendeu? Para o forro. Então, assim, Uhum. cara, mesmo com telhado, mesmo com laje, está tendo vazamento. Imagina se não tem laje ou telhado, entendeu? É jogar dinheiro fora no forro. E forro, dependendo do forro que ele for utilizar, é caro, mais caro do que a própria laje, porque é acabamento, Sim, entendeu? sim. Laje não tem um preço tão alto igual ele acha que tem, não. Ainda mais para esse Uhum. tipo de edificação térrea assim. Então E dá aqui é uma sim, laje muito tranquilo. pequena também, né? Aqui dá É 23 pequena, cara. metros de laje. Pô, tranquilíssimo de fazer uma É, laje aí. Fala com ele. Isso aí não é é. economia. É uma Uhum. economia porca que ele está querendo fazer. Entendeu? Sim. Então põe laje, fecha com o telhado direitinho. Se ele quiser pôr forro agora, põe. Se não quiser, põe no futuro. Mas é um conselho assim de quem sofreu com isso e ainda sofre, e quem vê outras pessoas sofrendo com isso também. Sim. Entendeu? Não vai achando que vai economizar, não, porque essa economia ele não quer ter. Tem outros cantos que Uhum. dá para economizar, mas nesse aí não, eu não aconselho. Sim. Você tem razão, eu vou falar com ele, sim. Isso aí. Show. Mas aqui, essa questão dessa laje aqui da sauna, Pode qual tirar, pode material tirar. você sugere? No caso,
Eu teria que pesquisar, porque eu realmente nunca desenvolvi uma sauna. Eu teria que fazer uma pesquisa nessas fabricantes de sauna, né, e ver qual material que eles utilizam para poder fazer esse isolamento. Entendeu? Seria a primeira coisa que eu ia fazer, buscar referências. Né? Sempre É, quando eu não sei de nada, eu vejo, busco referência. Ah, qual é o material é feito para sauna? Então, eu não sei te dizer aqui porque eu nunca fiz, mas seria o que eu iria fazer no seu caso, pesquisar referências, né, para ver qual material utilizar. Mas com certeza vai ser um material impermeável, né, já que vai ter presença de água, e um material relativamente fino, né, porque não vai ter presença de carga ali para ele suportar, né, tendo em vista que vai ter uma laje em cima. Então, não vai ter, vai ser só um entreforro que vai ter ali, né? Então, um material relativamente fino. É como se fosse um forro de gesso normal, mas não vai ser de gesso porque ele vai ser impermeável, né? Ele uhum. tem que ser impermeável. Então, é uma pesquisa mesmo no Google para buscar essa informação aí Eu para vou te passar. pesquisar isso aí também, porque assim, até onde eu pesquisei, o pessoal coloca laje comum mesmo, entendeu? Ah, nos lugares onde eu vi aí, na Aham. internet, né? Eu vi como uma alvenaria mesmo, né? A laje em cima de Lá. laje não faz Não, sentido. mas aqui ficaria vazio, entendeu? Aberto. Ah, entendi. É, Entendi. Porque aí, no só essa caso, é só laje, uma laje. Entendi. né? Que lá no É, modelo no TQS dá para você ter ideia de como é que tá isso aqui, quer ver, ó? Lá, tá vendo? Aqui ele tá reto, né? Mas ele teria que ser entendi. inclinado, tá vendo? Não, realmente isso aí não é uma boa solução, não. Por Uhum. quê? Como que você faz um telhado assim, com essas duas caídas, vai encher o telhado? Você entendeu? Eu não consigo. Tipo, Aqui, ó, dá olha como é que errado? é. Não, mas é porque vai ter Olha problema no lá, futuro. a caída do telhado lá, ó, tá vendo? Essa é a Sim, caída do telhado, ó, os sim. 30%, tá vendo? Está Aham, acima da caixa d'água lá. sim. No caso, eu recomendo que você coloque todas as lajes no mesmo nível e Uhum. ali você coloque um forro, Aham, forro sim. impermeável, entendeu? Para poder realmente fazer esse serviço aí. Porque, cara, fora isso, eu acho que qualquer outra solução dá problema. Bom, aí agora aqui, tá vendo a quantidade de sapatas que deu aqui, ó? Isso aqui eu acabei tirando isso. Ficou muita coisa, não É, precisa disso tudo. não mesmo. Eu- A outra solução, mas apesar de que depois dessa reunião lá vai mudar também, ficar mais ou menos assim, ó. Você já pensou em pôr radier Pensei, e não, pensei em não pôr deu radier certo também. a solução? Porque para casa térrea, radier funciona tranquilamente, Aham. entendeu? No TQS Resolve eu esse consigo problema aí. dimensionar também radier, não consigo? Eu nunca fiz, não. No Ah, na verdade é TQS, uma eu não. laje, né? É uma laje, mas eu não, ela entra como fundação, né? Eu não Sim. sei se eu não sei se na versão estudantil tem isso. Uhum. Tem que ver mesmo. Mas é bem provável que sim. É. Bem provável que sim, justamente por ser uma laje simples, né? E tá dentro aí da restrição de dois pavimentos. Agora, deixa eu te dar uma dica no seguinte. O que que acontece? Isso, na verdade, não é nenhuma dica, é um conselho. Você ainda é estudante, correto? Sim, Show. Estudante não pode oferecer um serviço como profissional. Isso é lei, não pode. sim. Você não pode, no papel de estudante, passar um serviço para um cliente e tudo mais. Não pode. Porém, nada impede você de já começar os estudos e desenvolver agora. E na hora que você realmente tiver com o diploma na mão, tiver todo certificado certinho, que já está chegando esse dia também, né? Você ir lá e entregar esse projeto, tá? Uhum. Então, assim, como estudante, não, tá errado, não É, pode. Eu tenho que te falar o certo, né? E os sim, riscos que sim. você está É. correndo, e isso é Uhum. contra a lei. Mas eu imagino que você, né, deve estar usando isso como objeto de estudos
que só vai ser executado, que só vai ser realmente colocado em prática quando você formar, correto? sim, Show. é isso Então, aí. beleza. Outro ponto também é o seguinte: essa versão estudantil do TQS, ela te dá direito a 5 pavimentos, correto? Porém, quando você exporta as pranchas, o que que aparece? Versão acadêmico, não executar, né? Alguma coisa do Não, tipo assim. exatamente. Aparece uma tarja lá de todo tamanho falando que foi desenvolvido numa versão acadêmica. Porém, o Isso. TQS tem uma versão gratuita, realmente gratuita, sem essa tarja, só que a limitação são 3 pavimentos. Entendeu? Ah, 3 pavimentos. E qual que foi o seu erro aí? E isso é um erro muito comum em quem está iniciando no Revit. Sair criando nível à torta e à direita. Ah, eu vou criar um nível aqui para o nível osso, um nível para o nível acabado, um nível para isso, um nível para aquilo, um nível para. Esquece, cara. Não precisa ter esse tanto de nível. Quais uhum, são os níveis importantes? É o nível do pavimento. Ponto. Onde você tem pavimento? Ali? Então ali é um nível importante. O resto uhum, não é importante. Você não precisa sim. ter nem no Revit, nem no TQS. Entendeu? Então é nível do térreo, nível do pavimento e nível lá da caixa d'água. Né? O nível do térreo, no seu caso aí, nível da cobertura e nível da caixa d'água. Ponto. É esses níveis que você precisa. Uhum. Três níveis está dentro da versão gratuita, TQS? Tá. Então pronto. Entendeu? Você consegue utilizar a Legal. versão gratuita utilizando esses 3 níveis, Bacana. beleza? Então é Boa. isso. Vamos lá para o Revit agora, que eu quero aproveitar o tempo que a gente ainda tem para ver as instalações. Quais Tá. instalações que você fez? Por enquanto, só a hidráulica, a elétrica ainda não mexi aqui, não. O elétrico Bom, que você fez foi só do treinamento? foi só do treinamento. Ah, sim. O Entendi. treinamento ficou Show. completo, tá? O treinamento você fez completo, né? Só, E já o só. hidráulico do treinamento não ficou completo ainda, Ah, entendi. Que aí foi quando tá? você partiu para fazer aqui, né? O projeto É, aqui. Entendi. aliás, esse É, negócio aqui é um projeto simples, né? Mas está me ocupando um tempo danado, porque eu não acho que isso é normal, né? porque Questão também de... soluções técnicas ocupa mais tempo do que modelagem, né? Por quê? É, Você faz de um jeito, vai lá ver, não, isso aqui não ficou legal, deixa eu fazer desse outro. sim, São sim, estudos, né? Então, é. realmente, ocupa um tempo maior mesmo, por conta das Uhum. restrições e tudo mais. Mas vamos ver onde estão os encontros, né? Os furos que você previu nas vigas. Tá. Deixa eu ver eles ali. Bom, vamos começar aqui então com o banheiro, que é o que está mais longe, né? Tá. Aham. Até antes, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, que é o seguinte, olha. Eu fiz um negócio aqui que eu até conversei com um professor meu ontem lá, que é um dos alunos aí do seu curso que me deu essa ideia aqui de fazer. Tá vendo aqui o nível de baixo das peças? Sim. Isso aqui, olha, é o vaso sanitário, né? A bacia sanitária e a pia, ok? Aham. Isso aqui é o nível acabado, Aham. tá certo? Aí tá Eu fiz elevado, esse. né? Hã? Tá elevado em Tá relação a elevado, essa é. viga. Ou Aham. melhor, a viga está rebaixada, né? A viga baldrame está Ah, a viga rebaixada, está ok? rebaixada, entendi. É, Aham. 25 centímetros. Isso aqui eu até vi que tem várias pessoas que fazem assim mesmo. Aí coloca duas fiadas aqui de alvenaria e faz um tratamento nela, né? Uhum. Só que conversando com um dos professores lá da faculdade, ele não acha legal isso, sabe? Porque aqui vai acabar tendo terra, né? Vai ser aterrado aqui. Sim, E a sim. terra junto com a alvenaria é problema. Por mais que você faça um tratamento, é problemático. E é mesmo, né? É, correto. Então, assim, isso aqui é uma dúvida, cara. Se eu deixo esse baldrame no nível aqui, porque se eu deixar esse baldrame no nível aqui, olha, esse inicial dá para passar por baixo dessa viga. Eu Aham. consigo descer isso aqui. E essa aqui também, olha, dá para descer também, entendeu? Aí nada aqui, eu Entendi. não precisaria furar nem aqui, ó. Aqui é a saída, né?
Aham. e vai para a caixa de inspeção. E nem aqui, ó. Basicamente são dois furos. No caso, qual que é o problema que você está tendo que eu não que você estava tendo, né, que você precisou rebaixar essa viga? Mostrar aqui, por exemplo, olha, aqui eu teria que fazer mais furos. Assim, eu teria que ficar fazendo vários furos, entendeu? Fazer vários furos e meio que escarificar aqui, olha, a beirada da viga. Aqui, por exemplo, olha, isso sai da parede e vira e vem aqui nessa caixa sifonada, entendeu? Aham. Se eu subir essa viga baldrame, ela entra nesse pedaço aqui, ó. Não, agora sim eu entendi. Você está falando que as interseções ali iriam ficar dentro da viga caso você suba ela, correto? É, é, Show. O que que acontece? É, se você, eu também concordo com o seu professor e eu também não gosto de ficar rebaixando viga, né? E o que que está sendo o seu principal, a sua principal objeção, pelo que eu percebi? A questão das vigas serem furadas. Cara, não tem problema nenhum e não precisa colocar reforço nenhum em uma situação igual essa aí, ó. Um tubo de 40, se eu não me engano, é. olhando assim, é um tubo de 40, passando em uma viga de 50. Dá para passar aí tranquilamente. Ah, William, eu vou ter que furar. Não, porque isso aí vai ser concretado na hora, em loco. Se você já está planejando isso, na hora você não vai furar, você já vai deixar o furo. É diferente de Sim. ter que furar, entendeu? Você já Uhum, vai prever o furo lá. Quando você for uhum. concretar, você vai deixar o furo, né? Você vai colocar um tubo ali com um diâmetro um pouco maior, justamente prevendo que vai ter esse furo, né? Para Para ele não passar encostar, né? tranquilamente depois. Hã? Para ele não encostar Pra, na estrutura. exatamente. Entendeu? Então não tem problema nenhum naquele caso lá. Agora, a outra situação, que é onde tem o joelho, né? Que o joelho É, ele passa ali exatamente onde tem o tubo. ele A aqui, gente não ó. consegue executar isso. A gente não consegue executar nesse caso. Mas para isso tem uma solução que é muito simples. E acontece, eu já vi várias vezes acontecendo. Tá vendo aquele outro joelho ali de 45 seu que tá ali? Do lado dele, do lado do joelho Esse aqui. não estou vendo sua seta. Isso, esse Ah, aí. Esse aham. aí, esse de 45. É a mesma coisa, você vai colocar um de 45 ali. Em vez dele descer e fazer isso aqui, ele vai fazer isso aqui, ó. Ah, sei. Entendeu? Vai na diagonal. Ah, William, mas vai ficar exposto. Não vai ficar exposto, porque isso aí vai estar debaixo da pia. Então vai ter um móvel aí, vai ter qualquer coisa, né? Ou até mesmo um próprio um shaft, sei lá, tem vários recursos arquitetônicos que dá para utilizar. Vai depender, né, da situação em que esse banheiro vai ser colocado, se vai ter gabinete embaixo, se não, tem outras e outras soluções, mas de forma que desvie dessa viga. Entendeu? Ou seja, isso não é um problema. Entendi. Ok. Beleza? Agora, e aqui, olha, nessa situação aqui, como que eu resolvo isso? Porque aqui também ela vai estar dentro da parede. Qual situação? Eu vou virar aqui para facilitar a visualização, quer ver? Ó? Aham, Isso aqui é o barrilete, né? A coluna lá que de distribuição, correto. ok? Coluna Aham, não, né? A distribuição. A coluna desce aqui. Ó. Quando chega aqui, ele meio que pega um pedacinho também, entendeu? entendi. O que que acontece? Aí é porque você não está vendo um item que vai ser fundamental, o forro. Entendeu? Ele sai da viga, né? Ah, mas ele vai ficar exposto. Vai ficar exposto, mas atrás do forro. Quem está olhando de baixo não vai ver ele, porque ele vai estar escondido. O forro geralmente ele passa ali abaixo da laje. Então, quando antes do forro começar, você já jogou ele para dentro de novo e embutiu na parede. Entendeu? É assim que a gente faz. A gente É, deixa ele foi até, exposto fora da. foi até assim que nós fizemos lá naquele prédio, né? Que eu te falo, que eu comentei com você, que Aham, nós fizemos. sim. Só que isso aqui, o problema é quando a construção, o cara não faz forro, né? E acho que vai, no final das contas, vai ser o caso dele aqui. Ele está querendo que isso aqui é uma obra muito econômica, entendeu?
Cara, então Não é eu igual um não tenho o prédio que assim. fazer, porque realmente, tipo, William, eu não quero ter essa solução porque eu não quero gastar. Então, cara, é deixar do jeito É, que está exposto. Entendeu? É uhum, igual, se você vai fazer uma escada aí na sua casa. Ah, eu quero fazer uma escada, mas eu não quero gastar com acabamento. Você me dá, eu não sou mágico. Se é, você não quer gastar com acabamento, não vai ter acabamento. sim. Simples. Ah, eu não quero que Agora, isso fique exposto, então tenho que usar um acabamento. sim. Deixa eu te perguntar sobre uma outra solução aqui que existe, mas que, bom, vamos ver o que que você acha. Porque tem aquela questão assim, do furo na vertical, né? Se Aham, ele for um terço dessa da largura aqui, seção. não Aham, tem problema, né? isso, Então, dizem que não tem problema, mas, ao mesmo tempo, tem problema porque é uma água que vai ficar constante aqui, né? isso. O que que você me diz disso? Porque aqui, olha, Eu se não eu levar passo, ele no cara. meio e descer, ah, Eu não passo. tá. Eu não passo tubulação dentro de estrutura, nem de concreto, nem de alvenaria, eu não passo. Ah, pode, pode, se pode, você faz. Então, eu não. Uhum. Porque aqui são três pontos, ó. É esse aqui, Aham, tá vendo? sim, E eu do banheiro aqui. sim. É, todos esses resolvem do mesmo jeito, fazendo aquela curva, passando ali pelo shaft e descendo na alvenaria. É a Tá. única alternativa que eu vejo, né? Que é o que eu faço, Uhum. inclusive, porque a gente tem uma Sim, estrutura para respeitar, eu não posso furar ela, senão eu estou comprometendo, principalmente com tubo de água fria, né? Que está suscetível aí a romper no lugar que tem não só o concreto, mas onde tem a alvenaria. Se rompe numa alvenaria, beleza, eu quebro a alvenaria, conserto e tudo bem. Quantas e quantas alvenarias, né? Você já não viu a pessoa quebrar para poder consertar a tubulação? Você já viu isso, ah, não é. já? Sim, sim. E se for na estrutura? Nossa, aí complica demais. Entendeu? Então, Esse por isso. shaft que você está falando é porque assim, nesse outro prédio lá, nos lugares onde ele não quis colocar forro e acontecia algo semelhante a isso, a gente fez isso que você falou. O tubo desceu antes, chegou aqui e entrou na alvenaria. É isso que você está Isso. falando, não é? É isso que eu estou falando, isso. Aí, nesse ponto, ele fez uma caixinha aqui com gesso acartonado, né? E ficou Isso. um volume assim lá no cantinho, assim. É. O Entendeu? que que. Aham, sim. É estranho? É. Mas a grande maioria, nesse caso aí em específico, não, porque é a sauna, né? Mas se você for olhar, quando você colocar como é que chama? Forro. Quando você colocar aquele forro inclinado, ele já vai tampar ela. É, Entendeu? Então você está sim. criando um problema que não existe, porque vai ter um forro aí, obrigatoriamente. Tem que ter, por causa da solução da sauna. Na Entendeu? verdade, nesse ponto aqui é o ponto da ducha, sabe? Esse é o da ducha. É, Perfeito. na O que que sauna mesmo não vai descer. Entendi. E dependendo da ducha, tem gente, eu já vi gente que faz shafts, né? Porque geralmente isso acontece em chuveiro, ducha, porque tem que passar uma tubulação maior. Então, meio que tira a parede para fora, né? Vamos supor, tem lá a reta da parede. Ela não vai ficar mais aqui, ela vai ficar para fora, e aí vai ter um shaft nesse lugar onde passa todas as tubulações. Entendeu? Sim, Para isso aí, eu acho que não precisa, por quê? Porque são poucos tubos. E também só está vindo no térreo, né? Se fosse vários pavimentos, ou mais de um, até justificaria, porque teria que passar mais tubos, né? Mas nesse caso aí, eu não acho que precisa prever shaft, porque isso realmente deixa um pouco mais caro, entendeu? é. Eu acho que Bom, o negócio aqui já vai acabar em qualquer minuto, mas eu mando outro link lá, tá bom? tá jóia. Mas aqui também acho que já está acabando, né? Aí porque que em outros pontos vai acontecer também a mesma coisa, mas, por exemplo, aqui, a alimentação da água vai passar, vai acabar passando aqui, olha, e pode ser que pegue aqui, tá vendo? Aqui, Uhum. aqui, olha.
Mas aqui eu teria que chegar lá para fora mesmo. Entendi. É porque no caso você só está vendo estrutura e tubulação, cara. E o que que você precisa ver aí também? A arquitetura. É, Porque existe, assim, centenas de soluções arquitetônicas para esconder shaft, para esconder tubulações, não só hidráulicas, você vai ter elétrica aí também, você vai ter outras e outras e outras instalações de internet, disso, daquilo, entendeu? Então, assim, dá para você prever isso para uhum, esconder, mas quem que esconde? É a arquitetura. E a arquitetura está aí? é. Não.